Fala meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo novo, um vídeo que a gente já estava planejando. Você falou minha pova? É. Legal. A gente está fazendo hoje um vídeo que vai ser super maneiro, que muitas pessoas estavam fazendo perguntas pra gente, né? E eu não sei tudo. E hoje a gente está com um homem abençoado, nosso pastor Jean Max. Ele está aqui sendo um canal de bênção sobre as nossas vidas. E eu aproveitei essa deixa para poder fazer esse vídeo para vocês. Valeu? Então, solta a vinheta. Hoje a gente está aqui com o pastor Jean Max. Paz do Senhor, pastor Jean Max, tudo bem com o senhor? Pai do Senhor Mateus, prazer estar aqui nesse canal. Que Deus abençoe aí os nossos amados irmãos. Amém. Então a gente vai fazer hoje perguntas que as pessoas mandaram para mim, né, sobre mais a área jovem, né, que o jovem é o que tem mais questionamento hoje. Se for ver aí, o jovem é aquele que o vento bateu no ouvido dele, ele tá indo, né? Onde ele não tem a base para poder prosseguir. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas pro nosso querido pastor Jean Max, ele vai responder segundo a luz da Bíblia, não é somente a opinião dele, até porque o caráter dele é forjado sobre a Bíblia. Então, se você está vendo esse vídeo e está achando que vai ser algo para poder amaciar o seu ego ou para poder te beneficiar no seu erro, sinto muito. Vai para outro canal, vai para outro vídeo, que aqui é bambuzada na canela. Valeu? Então vamos lá. A primeira pergunta foi do Mário, de Campos do Goytacazes. Ele fez uma pergunta já há um tempo e eu gravei essa pergunta e hoje vou usar ela aqui com o nosso pastor Jean Max. Ele fez uma pergunta que foi o seguinte: por que o casamento dá tanta treta e mesmo assim a rapaziada se casa? O que você acha disso? Olá, Mário. Gostei da sua pergunta, ela é importante. Eu tenho tratado desse assunto na nossa igreja lá há um tempo, tenho alertado aos jovens sobre essa questão. De fato, casamento é um negócio que dá muita treta, como você mesmo falou. Mas eu queria dizer que você não é a primeira pessoa que observa isso. O apóstolo Paulo, ele comenta, se não me falha a memória agora, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 7, ou Romanos 7, um desses dois textos, ele sugere que o homem fique só. E ao fazer essa sugestão, ele apresenta como argumento, primeiro, que quem está sozinho tem mais condições de servir ao Senhor, que era a proposta de vida do apóstolo Paulo. Está mais disposto. Tem a liberdade, tem tempo, né? Não tem as obrigações do matrimônio. E a outra razão que Paulo apresenta para essa sugestão é que ele diz o seguinte: eu queria poupar vocês. Então, com outras palavras, Paulo está concordando com o que você disse. Esse é um negócio que dá muita treta. São pessoas que vêm de famílias e formações familiares e morais diferentes e não é fácil ajustar isso não. É bem verdade que a família é uma ideia de Deus, mas para funcionar tem que funcionar como Deus estabeleceu. E é esse o problema da geração atual. Ela não quer cumprir os conselhos que a Bíblia diz sobre família. Então, quem não quer cumprir os conselhos que a Bíblia diz como família, é melhor estar sozinho. Exato. O problema hoje é que a galera quer transar, a galera quer ter relações, a galera quer comer o fruto, né, que do casamento, na terra prometida antes do tempo. Terra prometida, mas não quer as obrigações que implicam sobre isso. Então, a palavra minha aqui para fechar, né, o casamento é um negócio que dá muita treta mesmo. Só entre nele se você estiver disposto a seguir o plano original, tá? Então, cuidado, examina, vai na Bíblia, veja qual é o plano original para a família, tanto para o homem como para a mulher, e ver se isso vai valer a pena. Se não, é melhor ficar sozinho e servir ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força. Deus abençoe, Mário. Valeu, Mário. Vamos para a próxima pergunta. Segunda pergunta quem fez foi o Felipe Silva, Cláudio Felipe. A pergunta dele foi: como o senhor descobriu o seu chamado e como os jovens de hoje pode ter a facilidade de descobrir o chamado dele? Assim, o senhor hoje exerce o seu chamado, o senhor prega Brasil afora, né? Vários países o senhor já foi levar a palavra de Deus, mas antes disso tudo, o senhor teve que ter um encontro com o seu chamado. Puxa, é isso que Deus quer para minha vida. E como os jovens hoje podem encontrar, né, esse chamado dele?
Como é que os jovens que às vezes estão na igreja, mas ao mesmo tempo não estão? Eu acho que isso é mais fácil de resolver, de explicar. O que é que você ama fazer? O que é que tira você de qualquer outra atividade quando bate na sua porta? Então é aí que está o primeiro sinal para você descobrir qual é o seu chamado. Então, determinadas atividades me domina, me controla, me tira, me rouba de qualquer outra atividade. Então esse é um forte indício de que ali está o seu chamado. É o que você ama fazer. Deus não vai me chamar para uma coisa que não me consome, que não me domina, que não me preenche, entendeu? Que não conta com o meu amor. Nada que se compare a um chamado é um fardo para minha vida. Pelo contrário, nada forçado. Nada forçado, vai ser um prazer. Esse é o primeiro sintoma, não é o primeiro sinal, mas não é o único. Por quê? Porque tem aprovação também. Porque tem gente que se encanta com o que você faz, né? E se medindo por você, quer viver a sua vida. E quando tenta viver o que você faz, percebe que não tem aprovação. O testemunho público vai confirmar se você está mesmo na coisa certa. Porque Deus vai fazer tudo dar certo. Amém. Valeu, Felipe. Agora essa pergunta aqui que mandaram é uma pergunta muito... Eu acho que, no meu ponto de vista, é uma pergunta um pouco complicada de se responder, porque muita gente tem muitas opiniões, né? É formado em achismo, como eu disse. Eu acho que é isso, que eu acho que é aquilo. E a pergunta é, a Estela e o Josadak Melo fizeram a mesma pergunta. Crente pode fazer tatuagem? Pode, claro que pode. A gente pode todas as coisas, né? E não é naquele que me fortalece, não. É isso que eu quero dizer. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, né? A tatuagem, ela tem uma origem na idolatria. Então, povos antigos se tatuavam em honra aos seus deuses. Então, prevenindo Israel dessa prática, Deus estabelece uma lei proibindo esse comportamento. Muita gente diz assim, mas isso foi no Antigo Testamento, pastor, e como o senhor disse, tinha um propósito que era honrar deuses estranhos. E se eu fizer uma tatuagem para honrar a Deus ou para homenagear alguém da minha família? Então, a gente já passou por essas questões aí. Então, começou lá na idolatria. E Deus alertou, Israel, você não vai fazer assim. Em versões mais modernas, está muito claro lá na nova versão internacional, diz, não faça tatuagem em sua pele. Com muita clareza. Mas, pastor, lá também dizia que o cara não podia fazer a barba. O senhor está de barba lisa aí. E por que o senhor está de barba lisa? Então, algumas coisas mudaram do Antigo para o Novo Testamento. Algumas leis caducaram, outras foram substituídas por princípios diferentes. E eu tenho uma regra para saber o que do Antigo Testamento ainda tem valia no Novo. Ele foi contrariado por algum princípio do Novo? Ele foi confirmado por algum princípio do Novo? Então, das respostas que eu tirar dessas duas perguntas, eu sei se aquilo vale ou não vale. Então, o Novo Testamento também confirma que eu tenho que me privar da idolatria. É uma das 4 regras que Tiago dá às questões que Paulo levanta sobre a igreja dos gentios. A idolatria é uma coisa que eu tenho que fugir. E tem outra questão, como é que a tatuagem evoluiu ao longo do tempo? De idolatria, ela passou a ser uma marca que a igreja medieval usava para marcar os excomungados. A pessoa que era excomungada e dizia assim, você está para sempre. Tinha que ter aquela marcação. Ela era tatuada. Até como se feito com os animais hoje, como né? Como se faz com animais, marcar de quem é o seu dono. Dali, ela passou a ser usada em presídios. Quando uma pessoa era presa, ela era tatuada, porque se ela fugisse, né, se aparecesse no meio da sociedade marcada, pegavam ele e levavam ele de volta. E aí um grande legista brasileiro do início do século passado, ele dizia o seguinte, nem todo tatuado é bandido, né? Mas todo bandido é tatuado. Por quê? Porque era uma regra que até 50 anos atrás ainda se praticava. Entrou no presídio, ferro no cara, marcava o cara. Mas aí as gerações vão chegando e vão querendo usar coisas ilegais como se legais fossem.
É o que estão fazendo com maconha, com aborto, com etc., para contrariar o sistema, né? Mas há uma questão na tatuagem que me preocupa mais ainda. A tatuagem extrai sangue da gente. Entendeu? Ela tira o A tatuagem faz um negócio que a Bíblia chama de aliança. A palavra aliança na Bíblia significa cortar. Entendeu? Então derrama sangue. E havia uma mistura desse sangue para firmar um pacto entre as pessoas. Forte. Então a palavra aliança não é círculo, não é anel, não é nada. O anel passou a ser chamado de aliança, mas a aliança verdadeira significa corte. Por quê? Porque tem que ter sangue no meio. E para quem mexe com batalha espiritual, principalmente, sabe como esse negócio de derramar sangue, de sangrar por um propósito, é importante diante de Deus. Eu digo na minha igreja, não entra por essa, entendeu? Você está bem com Deus, cara, porque você vai mexer nesse negócio. Tem pessoas que até alegam aquela situação de que era outra cultura. Eu continuo não concordando, né? Mas as pessoas falam, porque naquela época era outra cultura, era um outro povo, e hoje a gente tem que... o pessoal vive para revolucionar, né? Temos que mudar, século XXI. Só que a Bíblia é uma mesma. Exatamente, aquilo que eu falei, princípios, né? Princípios. O que me motiva na hora de uma tatuagem? Derramar o meu sangue, ainda que pouco, mas por qual razão? Entendeu? Eu vou me cortar com quais são as minhas intenções. Se Deus proibiu que eu marcasse o meu corpo em honra a outras pessoas, em que lugar Ele autoriza que eu faça por Ele? Vou derramar o meu sangue para desenhar Jesus aqui no meu peito. Deus exige o meu sangue para isso? Se Ele já deu do próprio Filho? Então, fica fora, galera. É forte, é forte. Tá? Quem é? É a Foi Estela, a Estela, né? E o Josadac Melo. Josadac, fica do jeito que Deus te fez, cara. Serve ao Senhor. É melhor, o pastor Lucinho lá de Belo Horizonte, ele diz o seguinte, cara, é melhor você chegar no céu e Deus dizer para você assim, sabia que você podia ter feito tatuagem? Do que você chegar e não poder entrar. Você não vai entrar porque dessa. você está com tatuagem. É bom pautar aqui, Mateus, que quem fez tatuagem não está no inferno. Como o catolicismo na Idade Média pregava. Uma mosca aí, né? Deixa ela aí. Tá vendo? Só foi de falar de tatuagem, já apareceu uma mosca aqui. Falou de sangue e a mosca veio. Tô brincando, mas essa ideia é muito sinistra. Fica fora desse negócio aí. Seja uma bênção na mão do Senhor. Tá bom? Você não está condenado se você já fez uma tatuagem. Você não vai para o inferno, você não vai excomungado. O sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. Mas agora que você é um servo de Deus, se você já não entra nessa porque não vai lhe dar fruto nenhum. Só vai mostrar uma questão, a ansiedade, né? A vontade de se exibir por alguma razão. Fica fora. Show. Valeu, essa aí foi respondida para o Josadac, para a Estela e para muitos também que tem essa opinião. Beleza. Foi a resposta. A última pergunta, eu tive numa célula onde o tema foi esse, uma vez. E alguns concordaram, acharam que sim, e outros acharam que não. Né? Não estou aqui para esclarecer nada, mas duas cabeças pensam melhor do que uma. Quando você estuda, quando você tem um conhecimento, você vai ter várias vertentes, e uma delas ali vai ter que ser a certa, né? Então, a pergunta é: perde ou não perde a salvação, pastor? Tem pessoas que falam que aquela pessoa que ela aceitou Jesus, ela, né, teve experiências com Deus ali, mas depois ela saiu, resolveu ir para o mundão, eles alegam que na verdade ela nunca foi salva. Mas se a gente for olhar aqui, a gente tem que matar um leão a cada dia. A gente tem que buscar a santificação a cada dia. Então é como se a cada dia que se passou, eu morri. Morri para mim mesmo, né? Cada dia, porque até Jesus não diz quando que ele vai voltar. Então a cada dia eu tenho que estar buscando ali isso. Então, perde ou não perde a salvação? Mateus, eu quero responder essa pergunta começando com uma pergunta. Quem já está salvo? Quem é que já chegou lá? Entendeu? Porque eu só perco aquilo que eu já tenho. O apóstolo Paulo disse que a
o Espírito de Deus é o penhor da nossa salvação. Penhor, palavra que não se usa tanto hoje em dia, né? Mais em meios jurídicos e comerciais, mas penhor significa garantia. Então, assim, ter o Espírito de Deus na minha vida é a garantia da minha salvação. Que já aconteceu? Não. Que já foi efetuada no Calvário, mas que para mim ainda não aconteceu. Só vai acontecer quando eu chegar lá. Então, na minha cabeça isso é muito simples. Eu preciso me manter no Espírito de Deus e mantê-lo na minha vida, para na hora de passar pelo portão, ter a garantia de que vou conseguir chegar, vou conseguir entrar, que vão me aceitar lá dentro. Então, tipo assim, você chegou com o Espírito de Deus? Cara, então você é dos nossos, entra. Se naquele dia eu não tiver o Espírito de Deus, eu estou fora. Então, a pergunta devia ser formulada de outra forma. Eu posso perder o Espírito de Deus na minha vida? Sim ou não? Aí a resposta fica mais simples de ser dada. Paulo mesmo diz, não extingais o Espírito Santo. Entendeu? Uhum. Então, eu posso hoje estar vivendo com o Espírito de Deus, mergulhado nele, ele na minha vida, e amanhã eu posso perder. Mas o arrependimento, né? Que alguns alegam que o arrependimento, na minha opinião, primeiro ele leva à transformação de vida, para depois ele levar à salvação. Primeiro tem que ter hoje, enquanto eu estou vivo, né? Deus sabe, Deus vê a intenção do coração. Sim. Às vezes tem pessoas que estão no leito e ali ela, né, viu que realmente tudo que ela viveu ali já levaria ela para um lugar onde ela talvez não queria ir. Exatamente. Você está confirmando o que eu acabei de dizer. Porque qual é o papel do Espírito de Deus na vida do pecador? Convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. São as 3 obras que o Espírito de Deus propõe e realiza na minha vida. Me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele não fez isso por mim e não faz isso pela pessoa enquanto ela não entregou sua vida para Jesus. Ele fez isso por mim quando eu estava no mundo, me convenceu e eu fui à cruz e entreguei minha vida para Jesus. E ele continua fazendo isso por mim em cada mau comportamento da minha vida. É ele quem vai sinalizando, porque o papel dele, ele é o amigo do noivo, né? Uhum. Ele cuida da igreja enquanto o noivo se prepara para ela, consolador. Então ele vai me conduzindo, tirando os meus pés do erro, tirando a minha vida do mau comportamento e me guiando no caminho da salvação. Então essa é uma jornada que só acaba quando a gente chegar lá. Enquanto não chegar, estamos todos nessa batalha, entendeu? Você está vendo o pastor Jean aqui e você não pode dizer se eu já estou garantido de chegar no céu ou não, né? Se o Espírito de Deus ainda estiver na minha vida, ainda for o meu controlador e o meu consolador, naquele grande dia, essa é a promessa que ele me fez. Ele vai me dar acesso. Ele fala assim, eu garanto que ele pode morar aí dentro. O Espírito de Deus vai fazer isso por mim. Mas se eu perdê-lo daqui para lá, nos próximos passos, que garantia? Como é que eu posso entrar? Com aquele gesto que eu fiz de levantar a minha mão lá quando eu tinha 17 anos de idade? Isso é pouco. A vida com Deus é uma vida. Amém. Então tá respondido aí. Tem mais coisa aí, cara? Tem pergunta aqui. Meu pai. A nossa querida missionária Minete. Ela fez a pergunta que é a seguinte: como ter um namoro blindado, um casamento, um noivado, como ter um relacionamento blindado, né? Porque hoje a gente vê facilidade para tudo. Ela deixou aqui aberto os 3, né? O namoro, o casamento e o noivado. Tá. Então, assim, mas eu vejo dessa forma. A pergunta dela foi essa, mas eu vejo dessa forma assim. A gente vive hoje num mundo que tem muita facilidade para tudo. Tudo tem muita facilidade. Então, qual seria a possibilidade de ter a Minete Alves? A Minete Alves. Eu imagino que a sua pergunta, Minete, se refere à questão da santidade, né? Não perder a bênção de Deus por causa de um relacionamento amoroso com o sexo oposto, né? Esses são dias que a gente tem que deixar isso claro. Bom, na questão do casamento, vou começar pelo final,
questão do casamento, você só precisa respeitar um princípio. É a fidelidade da aliança feita no altar. Entendeu? As pessoas juram diante de Deus naquele dia serem fiéis, respeitar o seu cônjuge até que a morte o separe. Não importa qual a condição, se houve frustração no que se esperava daquele casamento, se o cônjuge se comportou mal em algum momento, se houve enfermidade, se houve pobreza, não importa. Vocês se comprometeram diante de Deus a serem fiéis àquela aliança, àquele corte, até que a morte separe. Então esse é o primeiro, acho que o mais expressivo ponto. A fidelidade ao pacto feito no altar, no dia da cerimônia. Já com relação ao namoro, o que se tem que observar é que as pessoas hoje querem provar do que só os homens casados podem durante o namoro. Então eu ensino para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, uma moça que agora tem 20 e 2 rapazes, um de 15 e um de 17, e também ensino na minha igreja que a primeira coisa é que não existe namoro na Bíblia. Começa por aí. Namoro é um negócio que não existe na Bíblia. Pegou de montão. Pegou agora, pegou né? de montão. Pegou. Não tem. Aí você faz assim, pastor, e a galera que namora aí? Bom, inventaram isso. E não tem muito tempo não. Eles inventaram isso há cerca de 150 anos atrás. Foi quando começou a ter negócio de namoro, né? E isso foi fortalecido com Shakespeare. E de uns 50 anos para cá é que realmente esse troço tomou o mundo ocidental. O mundo ocidental. Nos tempos dos meus avós, isso ainda não existia lá no Nordeste. Os meus avós de nenhum dos lados namoraram. Era um pacto feito entre as famílias e os filhos obedeciam. O percentual de divórcio era mínimo naquele tempo, quando um homem maduro, que era o pai do noivo, né, com um outro homem maduro, que era o pai da noiva, faziam a escolha pelos dois. Hoje o que é que acontece? Os noivos, os pretendentes ali, os jovens, experimentam, né? Namoram com A, com B, com C, com Z. Com todo mundo. Né? Namora com todo mundo e no final ainda casa com a pessoa errada. A situação hoje está muito crítica. De 10 casamentos, dizem que 9 chegam ao divórcio. Então o negócio está pesado, porque a galera não tem cabeça para escolher. Escolhe com o coração, escolhe com os órgãos genitais, essa é a realidade, e se arrebenta lá na frente. Então o namoro não existe. Existe o pacto. A pessoa faz o pacto e depois do pacto, combinado, beleza. Ele não foi atrás de saber se a garota beijava bem ou beijava mal, né? Nada disso, isso são coisas que se ajeitam durante o casamento. Ele viu se ela prestava para ser a mulher dele e ela viu se ele prestava para ser o marido dela. Não sugiro que os pais voltem a decidir pelos filhos, porque é muito simples. Se meu pai decidisse por mim, hoje eu ia responsabilizar ele pela minha decisão. E o que a Bíblia diz? Deixará o homem seu pai e sua mãe. Então a proposta da Bíblia é que eu decida, né? Mas antes de decidir, olha o que diz o texto. O homem, eu não posso ser um menino, eu não posso ser um aventureiro, um garoto, eu tenho que ter condições. No dia que eu der o primeiro beijo na minha esposa, eu já tenho que ter condições de ser reconhecido por qualquer pessoa como um homem. Antes de tudo. E esse conceito de ser homem, ele é muito amplo, cara. Ser homem não é só ser apenas hétero, entendeu? Não é ser bom de briga. Ser homem é uma palavra muito complexa. E a principal característica de um homem é se ele já tem condições de prover. Ele vai ficar furioso com o que eu vou dizer, mas o meu filho do mês chegou para mim e falou: pai, tô apaixonado. Falou para mim. Caleb, te entreguei. Eu tô apaixonado e dessa vez é sério, poxa, ela é diferente, quando eu olho para ela é de outro jeito. Eu falei: cara, que legal. Falei para ele: que legal. Aí sorria, falou: tô falando sério. Eu falei: eu também, gostei, cara, bacana. Aí eu falei para ele: onde é que fica seu apartamento? Aí, pô, o senhor tá de brincadeira. Eu falei: não, eu tô falando sério, cara. Você não tá apaixonado? Tô. Então, cadê? Me fala o seu apartamento, eu quero conhecer seu apartamento. E aí eu trouxe ele para a realidade, falei sério com ele, falei: meu filho, se essa garota é a pessoa que você ama,
corre atrás de criar condições de olhar um dia no rosto do pai dela e dizer assim, seu fulano, eu queria que o senhor olhasse para dentro do meu olho e tivesse a tranquilidade que eu vou saber tratar a sua filha melhor do que o senhor consegue tratar. Eu vou tirar da sua casa, vou levar para uma casa que Deus nos deu, eu vou honrar a filha que o senhor criou. Parece que deu certo. Essa é a minha esperança. Então, assim, você não quer perder sua santidade? Não namore. Não namore. Eu vou dizer um negócio aqui, Mateus, para fechar, que acho que o pessoal já entendeu. O pessoal pensa assim, cara, beijo na boca. A gente já tá namorando, já tem um compromisso. Ah, pastor, mas eu quero casar. Beleza, cara. Quer casar? Vai nessa tua força. Mas não beije. Sabe por quê? O beijo já faz parte do sexo. É tão sério esse negócio do beijo, é tão íntimo, que as prostitutas não se permitem beijar na boca. Entendeu? Porque ela sabe que aquilo é íntimo demais. E a galera tá participando. Aí o garoto sai para casa, vai para casa depois de uma noite com a namorada, de beijos e abraços e apertos. Vai para casa todo dolorido, vai ter sonho, vai pensar em pornografia, vai se contaminar. Então, quer ser santo, foge das paixões da mocidade, é o que a Bíblia diz. Seja homem, seja uma mulher formada para depois pensar em casar. Tem mais não, né? Tem só a última aqui pra gente fechar. A irmã... Tô queimado aí. Cláudia. A irmã Cláudia Silva. Cláudia. Ela fez a pergunta que é o seguinte, né? O tema que eu dei foi a vontade dos jovens. Então, ela fez a pergunta que foi o seguinte: como posso ajudar a igreja a crescer? Né? Ela argumentou aqui que o que os crentes costumam fazer que atrapalha o crescimento do reino. Ela deu aqui, mas foram duas perguntas no caso aqui. Ela fez como posso ajudar a igreja a crescer e o que os crentes têm feito, né, costumam fazer que acaba atrapalhando o crescimento do reino em si. Oi, Cláudia, Deus te abençoe. Meu pastor costuma dizer o seguinte: muito faz quem não atrapalha. Se você for uma crente fiel, você já vai estar ajudando muito a igreja a crescer. Porque o que atrapalha, o que prejudica o crescimento da igreja é justamente o pecado da sua membresia, o mau testemunho na comunidade onde ela está inserida. Qualquer cristão de uma comunidade evangélica que der mau testemunho onde mora, na comunidade onde a sua igreja pertence, ele vai estar atrapalhando a igreja em todos os aspectos. Ele vai ser uma referência negativa e vai até atrapalhar. Porque ele é a igreja, né? Ele é a igreja. Ele é a igreja. E no outro lado, de quem quer ajudar, além de não atrapalhar, dispõe a sua vida, Cláudia. Dispõe a sua vida. Isso não é só um discurso. Esteja à disposição. Quando você tiver uma folga das suas obrigações familiares ou no trabalho, dispõe a sua vida para servir a igreja. A igreja precisa de trabalhadores. O próprio Jesus Cristo disse assim, Mateus: rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, lá de cima, Deus já sabia que as igrejas aqui lutariam com a falta de gente para trabalhar. Então, se você tiver à disposição o seu pastor da sua igreja, você já vai ser e até porque, por isso também que a Bíblia diz que os jovens têm a força, né? Que os jovens hoje têm a força porque tem mais facilidade. Então, tem muito jovem que trabalha, mas os que não são ideia. Casados, eles têm mais disponibilidade para estar na igreja, nem que seja para limpar um vaso, para poder estar livre, exercendo alguma coisa. Essa é justamente a ideia do apóstolo Paulo, né? Quem está só, ele cuida das coisas do Senhor. Quem está casado, antes de cuidar das coisas do Senhor, tem que cuidar das coisas da sua família. Então, aquele crente que, só pimentando um pouquinho a pergunta, aquele crente que ele está na igreja, ele vai para a igreja, ele senta no banco, ele ouve a palavra, né? Eu acredito que Deus não enche ninguém para poder transbordar no chão. Ele enche para poder as pessoas transbordarem para outras pessoas. Né? Mas aquela pessoa que ela está ali na igreja, ela vai e tal, senta, porque a igreja não é céu, se alimenta, né? Tá ali, mas para ela é isso, ela acabou o culto, ela pega as coisas dela, vai para casa, não pergunta se tem um evangelismo, não pergunta se precisa fazer alguma coisa, né? Isso não é só em uma igreja, mas em muitas que acontecem, né? Entendendo que todo mundo tem um talento de Deus, ou menos um talento,
e algumas pessoas se prestam a não fazer nada para Deus, em aspecto nenhum, eu me preocupo inclusive com a salvação dessa pessoa. O que o Espírito de Deus está fazendo na minha vida? Ele não é o penhor, que pautamos ainda há pouco? O que ele está fazendo na minha vida que não consegue me tirar do meu comodismo, do meu egoísmo, e não me impulsiona a fazer nada por Deus? Eu não testemunho, eu não prego, eu não ajudo a igreja em nada. Eu tenho mesmo o Espírito de Deus? O Espírito Santo realmente tem parceria na minha vida? Eu que para nada sirvo, por livre e espontânea vontade? Então, disponha. É Cláudia, né? Isso, Cláudia Silva. Então, Claudinha, Deus abençoe sua vida, se disponha. Gostei de ver você preocupada em servir a Deus, fazer a igreja crescer. Tenho certeza que Deus não te deixará estéril. O apóstolo Pedro, ele diz na sua segunda carta, deixa eu tentar lembrar, acho que é no capítulo 1, verso 5, me perdoe se eu estiver errado, mas ele diz assim: acrescentem à vossa fé a temperança, a esperança e tal. Ele vai apresentando alguns atributos, algumas virtudes, e ele diz assim: se em vós houverem estas coisas e elas abundarem, não vos deixarão estéreis nem ociosos. Vai ter alguma coisa para você fazer para Deus, tá? Tenho certeza disso. Todo reino tem muito trabalho. E ore para Deus mandar mais gente. Em nome de Jesus. Então, galera, Cláudia, todos que fizeram a pergunta, muito obrigado pela pergunta de vocês. Esse vídeo vai estar indo ao ar, então compartilhe, marque aquele seu amigo que quer saber sobre tatuagem, sobre namoro, compartilhe no Facebook. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente faz muito vídeo, né, engraçado, de rir, mas hoje foi um assunto mais sério. Eu não poderia perder essa oportunidade de ter o pastor Jean Max aqui e fazer esse vídeo aqui, que eu creio que vai edificar muitos que estão assistindo esse vídeo. Então compartilhe o máximo no Facebook. Posso fazer minha propaganda também? Pode, fica à vontade. Eu também tenho um canal do YouTube, tá meio... Isso, tá. esquisito. Ele vai voltar, a gente estava conversando aqui, ele vai voltar a gente bota o link lá embaixo depois. Vou botar o link aqui embaixo, aqui na Tem descrição. uma página no Facebook. Pessoal, sabe o que aconteceu? O Facebook me exigiu transformar os meus perfis numa página, pelo que eu fazia lá, né? E aí nós transformamos numa página, tem 12 mil seguidores, só que eu já percebi que o pessoal não interage na página, ele quer o perfil, entendeu? Mas dá uma moral lá na página. Isso, segue no Facebook. A gente vai deixar as redes sociais do pastor aqui na descrição. Aí você segue ele no Facebook, se eu tenho Twitter, Instagram, tem. Twitter eu uso muito pouco. Todas as redes sociais do pastor vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, você segue ele lá, que ele tem palavras que vêm direto do trono de Deus. Então siga ele, o ministério dele é super abençoado. E deixa aquele like que ajuda bastante a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que vai ajudar bastante a gente aí aqui no nosso vídeo. Valeu, um abraço, na paz. Valeu, pastor. Aí o que o senhor faz? O senhor manda